Começou. Começou. Nossa, começou! Começou, gente. O Papo Feminino de hoje vai ser muito massa. Nossa entrevistada tem nome internacional, mas ela é mais piauiense que muita gente, viu? Ela não é piauiense, mas ela é, porque ela tem título de cidadania piauiense. Ela é goiana. É isso que chama, né? Goiana. Já tem o título de cidadania, é jornalista, é nutricionista, ela é mãe de pets, ela tem gatos em casa e tem um cachorro também. E tantas outras coisas, né, que a gente tem para conversar com ela. A gente vai descobrir Nós vamos muita coisa descobrir aqui. Seja bem-vinda, Sayuri Sato. Gente, eu tô muito feliz, um pouco nervosa, confesso. Mas mais feliz que nervosa de estar aqui conversando com vocês. Para mim é uma honra estar no hall das papetes. Como é que vocês se chamam? Como é que a gente vai se chamar? É uma boa pergunta. E adorei já. Né? Acho que a gente já vai pegar. Papetes. Porque de vez em quando a gente Gostei. coloca no Instagram só papoca no Spotify, tal. Papetes, Vamos adorei. Gostei. Batizou. Mas faço parte agora. É Tô no papo feminino. Isso mesmo. E a gente vai começar aqui querendo saber um pouquinho da sua história. Lá no comecinho. Nasceu aonde? Como porque- veio parar aqui? Porque veio de Goiânia pra cá. Vamos saber como é que começou essa trajetória aí. Na verdade, eu vim de pertinho de Goiânia. Olha aí. A cidade se chama Anápolis. Fica bem perto mesmo. Tem aquela cara de interior de Goiás. As pessoas, quando... eu costumo pensar, né? Fazer a referência. Não tem quando o Leonardo fala, que é bem aquele goiano, bem Sim. raiz. É desse jeito que o pessoal de Anápolis fala, os anapolinos. E eu nasci e cresci lá. Sou eu e os meus irmãos. A minha mãe é piauiense, o meu pai é japonês. Eles se encontraram aí na vida e se casaram lá em Goiás. E aí eu e meus irmãos nascemos lá, em Anápolis. E a gente sempre teve essa relação com o Piauí, porque todas as férias a gente vinha passar as férias aqui na casa da minha avó, que é a mãe da minha mãe. Então, desde muito cedo, foi plantado no nosso coração todo esse amor pelo Piauí, porque a minha mãe, ela tinha muita vontade de voltar para casa. E eu me lembro bem que quando o meu pai, uma vez ele tirou férias, ele nunca tinha vindo para cá, para o Piauí, ele veio sozinho. Mamãe não podia sair com a meninada toda e vir todo mundo. Ou era um ou era o outro. E aí, numa dessas férias, quem veio foi meu pai. E aí a gente ficou lá com a minha mãe. E quando meu pai voltou com a ideia de que todo mundo ia embora para o Piauí. Aí a gente veio, era dezembro de 1988. A gente chegou aqui dia 20 de dezembro. E veio assim, tipo o caminho inverso do pau de arara. A gente veio de lá para cá num caminhão. Olha a loucura que os meus pais fizeram. Simplesmente venderam tudo que tinha lá, pegaram as 3 crianças, pegaram um transporte, assim, que não era dos melhores, e a gente veio. Eu lembro que a gente chegou, não tinha cama, não tinha geladeira. Aí eu lembro que o papai tinha uma moto, ele trouxe, a mamãe trouxe algumas coisas, a gente foi morar na casa super precária, mas eu lembro da felicidade que a gente sentiu. Eu lembro do dia da despedida lá, a gente saiu no finalzinho da tarde, eu tinha 8 anos só. E eu lembro que a gente chorava, assim. E aí eu lembro muito bem das cores do horizonte. Ai, fiquei emocionada. Aí a viagem foi uma festa para criança, mas hoje, lembrando, foi muito sofrimento. Aí quando chegou aqui no Piauí, eu lembro, era de noite e era tudo muito novo. E era tudo muito difícil, tudo se descortinou muito rápido para mostrar todas as dificuldades que a gente... Todos crianças? Criança. Você é a mais velha? Seus irmãos mais novos? Quem? Eu tenho uma irmã mais velha, ela é 4 anos mais velha que eu, portanto, ela tinha o quê? 12 anos na época, e meu irmão mais novo, 6 anos, eu do meio. Então, assim, trabalhando em terapia, percebi que o momento do fim da infância, para mim, foi ali, porque, assim, foi... descobrir um mundo novo, mas muito difícil, e que exigiu da gente muita responsabilidade, muito cedo. Foi uma ruptura abrupta também, né? Foi. A minha mãe estava muito feliz, porque ela estava com a mãe dela. Pra gente foi uma festa, mas a gente tinha uma condição de vida ok, muito boa. Estudava em colégio particular, meu pai tinha um emprego. A nossa casa era muito boa. Quintal, cachorro, a gente deixou os cachorros.
E a gente Meu nunca esqueceu Deus. dos cachorros, não dava para trazer. Aí a minha tia ficou com a casa, comprou a casa e ficou com os bichinhos. E aí quando a gente chegou aqui foi tipo do zero. Meu pai passou muito tempo desempregado, vivendo ali do que a gente tinha arrecadado. E a gente foi estudar em colégio público, que foi muito difícil, que a gente tinha, assim... eu sempre fui muito estudiosa, então eu estava um pouco mais à frente com os meus colegas, aí sofri um certo bullying na escola. Mas, mesmo diante de todas as dificuldades, eu quero deixar claro que a gente estava muito feliz. Sim, que a minha sim. mãe estava feliz e a gente estava feliz de estar com a avó, com a família da minha mãe. Também foi uma ruptura porque a gente convivia com a família do meu pai, que era a família japonesa. Então, tudo que eu me lembro de referência japonesa é muito dessa época, né? De quando eu era criança, das festas que a gente participava e tal, e do que ainda ficou no imaginário. Mas foi difícil, mas foi muito bom. Foi feliz. Aí a gente teve as repercussões durante a vida, né? Isso também pesou muito para minha família, para minha mãe, para o meu pai também. Mas a gente foi se estabelecendo aqui. Então, de estudar, a minha irmã, o meu irmão, um pouquinho mais novo que eu também seguiu um pouquinho nessa dificuldade, eu noto. A minha irmã já era adolescente, já tinha também as próprias dificuldades dela. Foi um momento complicado, mas a gente conseguiu, estamos aqui. Assim, vocês tiveram contato com diversas culturas, né? Qual o impacto de chegar aqui e se deparar com uma cultura completamente diferente? Você falou um pouquinho sobre o bullying, né? Essa ideia de que você estudava em escola particular. E o contato com a cultura piauiense. Você foi bem recebida? O que você tem, assim, para relatar desse choque cultural mesmo? O contato com a cultura japonesa. Você veio de Anápolis e aí chega aqui no Piauí totalmente diferente. Foi... realmente muito diferente. Desde a comida, ao modo de falar, ao comportamento. Ainda hoje, assim, eu me deparo com alguns pontos que para mim nunca pareceu muito natural, mas que... Acho que aqui a gente é muito barulhento, né? A gente fala muito alto. Isso até hoje me incomoda um pouco. Não que o goiano não seja, são bem barulhentos. Eu acho que é um pouco da minha família japonesa, né? Que eu acho que já vem, que tem desse lado. Foi bom conviver um pouco mais com a minha família por parte de mãe, mas foi triste, assim, deixar um pouco os meus tios, meu avô japonês, algo que a gente conhecia. Mas, por um lado, se a gente vivia muito fechado nesse mundo japonês lá, aqui um outro mundo se abriu, né? Sim. De estar... comendo outras coisas, de estar aprendendo novas palavras, novos jeitos de se portar, de conviver. Teve uma época que eu tinha uma certa dificuldade de me relacionar. Não queria, tipo... as palavras, eu não queria abrir mão das palavras que eu usava para usar as palavras que são mais populares, eram mais populares aqui no Piauí. Depois eu fui entendendo que cada lugar tem o seu jeito de falar, a forma como você se comporta e tal, e que eu poderia me adaptar. Mas eu era muito pequena, era muito criança. Para mim era legal ser diferente, apesar de sofrer essa resistência, era legal ser diferente. E eu ainda acho legal, eu gosto de ser diferente, assim. Não gosto de ser mais um pontinho no meio da multidão. Eu gosto dessa diferença. E eu percebo. Eu gosto de me portar diferente, eu gosto de gostar de coisas diferentes. E isso pra mim não é um problema, apesar de, às vezes, causar um certo estranhamento em algumas pessoas. Mas eu gosto, assim, disso. Eu até, assim, pelo fato de já ser amiga da Sayuri, agora eu vou dar o meu testemunho. O meu momento agora. Eu acho que eu demorei até pra ficar amiga, porque eu achava que ela era muito intelectual, muito não sei o quê. E aí eu disse, meu Deus, eu não tenho nem assunto com essa mulher. E é assim, que eu sou muito de falar o piauiês. O minha irmã, e não sei o quê. E a Sayuri não tem isso. Eu falo, minha irmã. Minha irmã fala minha irmã e ela não sabe nem falar minha irmã. O nome da minha gatinha que chegou lá em casa é minha irmãzinha.
Olha, É porque ela já tá querendo olha minha aí, defesa. Natália, tá se adaptando, ela tá se adaptando. Minha irmãzinha. Olha aí, essa daí eu não conheço. Não, você não conhece essa ainda. E ela falou dos pets, então a gente agora vai conhecer os pets. Tem a minha irmãzinha, mas além da minha irmãzinha aí, tem mais 8. Que história é essa? Gente, esse negócio de gato é pirâmide, realmente. É o esquema de pirâmide. Eu viciante. nunca tive muito carinho por gato. Eu sempre gostei muito de cachorro. Quando eu vim morar no apartamento, não dava para trazer meu cachorro muito grande. Mas eu também não queria colocar outro no lugar. Porque, eu tenho cachorro, ele só não mora comigo. Aí teve um dia que a gente estava voltando para casa e simplesmente o Thiago, meu boy, meu noivo, parou o carro no meio do nada da avenida ali, Miguel Rosa com Gil Martins. Eu achei até que era algum assalto que estava acontecendo, porque ele parou meio assim. E eu fiquei gritando, que foi? Aí ele pegou um gato no meio da rua, só jogou no meu colo. E aí... Toma, que a filha é tua. Aí ele falou assim, vamos... Aí eu falei, o que a gente vai fazer? Não, vamos levar pra casa, dar um lar temporário, depois a gente coloca pra doar. E tempo vai... Nisso, a primeira coisa, a gente coloca o nome. Colocou o nome, já é seu, né? Aí chegou o Momozinho, olha só. Por que o Momozinho? Porque o Thiago é um momozão, aí o gatinho virou um Momozinho. Aí o Momozinho tava muito solitário. Aí, vamos arranjar um irmão pro Momozinho? Vamos. Quem é o irmão do Momozinho? É o Maninho. Falta Os do que nomes fazer, sempre né? têm uma relação, Não, ela né? vai, Sempre ela vai contar. Vai. E aí, na TV onde eu trabalho, tinha aparecido muito gato. E eu fui me afeiçoando aos bichos, aos gatos. Eu falava, gente, os gatinhos estão tão bem tratados lá em casa. Aí tinha uma gatinha lá que tava meio assim, sujinha. Eu falei, vou levar pra cuidar. Aí quem é a gatinha? É a irmã do Momozinho e do Maninho. É a minha irmãzinha. E aí, a mãe dessa gata pariu no meio da chuva. E aí, 5 gatos. Não. Aí eu falei, vou deixar esses gatinhos aqui Na chuva. na chuva. Agora. Aí eu peguei, catei os 5 gatinhos. Ainda catei uma que tava lá, que tava muito sozinha, ia ficar sozinha. Oh. Aí levei nisso, aí a soma aí deu 10. Agora eu doei em 1, aí tem 9. Ah. Aí tem mais 4, quem quiser, gatinhos lindos. Tem um casquinha de bala, tem o Adorei. Mulher, tu tigrinho, não pode colocar tem nome. a tigresa, pois A é. pessoa Mas quando bota Já nome... era, já mas era. o gato é uma casquinha de bala. Gente, ela botou nome. Tem Já 8. Quando era. botou o nome, pegou. Não, a minha mãe queria ovelha e bode. É tudo pet. Ela tem uns 20. Tudo tem nome. Não dá. Como é que a gente vai comer a costelinha do Não dá. Jove? Ela tem um que chama Tem Jove. nomes. Não, não dá. Não dá pra comer a costela do Não Jove. dá. Não vai. Não dá pra fazer churrasco do Jove. Vai, bota na panela chorando. Meu Deus, O Jove. Jove. Não Ninguém dá. come, eu não Não conseguiria dá. comer. É. Então vocês veem que é coisa de família. Meu pai chega e fala, pra que tanto gato? Pai, você que ensinou a gente. Né? Você e a mamãe, a gente sempre teve bicho, sempre amou e tá. Na casa do meu pai, lá no sítio, além dos que são os, né, os selvagens, os bodes e tal, tem muito cachorro. Aí tem o Fernandinho, tem a Feinha, tem a Joinha, e tem o Sami, que era o cachorro do meu irmão, que também a gente trouxe pra cá, porque quando ele foi embora pro Japão, não teve que ficar no Brasil, e aí a gente também adotou. Então tem muito bicho. E lá também tem um monte de gato. Ai. Ah, Tá, não, e peraí, como é? que eu tenho que voltar É. aqui, né? Tu viu aí o tanto de nome? É, mas eu A tenho Natália que tá aqui. Pois é, mas é porque ela chegou num assunto que eu quero voltar. Vai, volta. Rebobina. Vamos voltar, porque ela vai pro Japão. Pronto, é agora. Vamos saber como foi essa ida pro Japão, como foi a moradia por lá, sim. o que você foi fazer no Japão. É outro momento de ruptura, né? Que aí eu também... Se eu tive esse momento quando eu passei ali da infância e cresci muito rápido, quando a gente veio embora de Goiás para cá, um momento que foi crucial na minha vida adulta foi quando eu fui embora
pro Japão. Mas eu já era adulta, não era adolescente, não. Sabe quando você fala assim, eu vou aqui, vou vender minhas coisas e vou embora? Será que foi o mesmo movimento que a minha mãe fez? Pode ter sido. Só que eu não tinha filho para trazer na bagagem, né? Falei assim, vou vender o carro e vou embora. Mas já tinha isso na memória, né? Eu acho que foi isso. E aí já tinha, já trabalhava na área, né? Como jornalista, já tinha terminado o curso, já estava me estabelecendo. Só que chegou um momento, eu tinha 23, 24 anos, que eu falei, não, tá faltando alguma coisa. Eu preciso vivenciar outras coisas. E meu irmão, ele foi pro Japão com 18 anos. Então, ele foi bem antes. E aí, uma vez ele veio passear aqui no Brasil. Aí falou, por que você não vai? Lá é bom, lá é ótimo. Eu tinha um pouco de medo, né? Aí eu falei, então eu vou. E aí foi em 2000... Não, eu tinha um pouquinho mais, acho que foi em 2006, então eu tava 25, 26 anos. Aí eu fui-me embora. E foi uma experiência ótima. Muito boa. Abriu meus olhos para muitas coisas, abriu meus olhos para quem eu sou, né? Quais são os meus valores, o que eu quero, do que eu gosto. Eu tinha uma dificuldade nessa época de saber até o que eu gostava. Não, para mim estava tudo bom. E aí foi num período que eu entendi o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que faz bem para mim, quem eu sou. Nossa, vivenciar outra cultura, aprender uma nova língua, que é muito difícil. E aí eu acabei, né? Até falava, mas aí com o tempo muito tempo depois, tá muito tempo que eu voltei, a gente vai perdendo. Estou tentando voltar a estudar japonês. Mas ainda lembra algumas palavrinhas? Lembro. Dá para compreender agora. Fala aí com a Nathalie. Falar não dá, não. Meu Deus, eu queria ver. Ela querendo me colocar em saia justa. Socorro! Não, a gente tem ensaiado. Eu fico curiosa para saber como é a pronúncia, porque é tudo bem diferente. Não, o Japão a ordem das frases diferente. é diferente, as palavras. A escrita é muito complicada. São 3 alfabetos principais. Sim. Né? Hiragana, o katakana e o kanji. E é muito difícil. O hiragana e o katakana até que dá, mas o kanji é mais difícil. Mas o kanji é o mais antigo? Ele é aquele mais rebuscado, sim, né? Sim. Que aí é um símbolo que dá aquela volta toda, significa às vezes uma frase inteira, um sentimento inteiro. E o lugar lá, o Japão também, é como a gente olha um modelo de sociedade que poderia dar muito certo para o Brasil se a gente não fosse tão bagunçado por aqui. Né? Um país muito pequeno, mas onde tudo funciona, onde o lixo sempre está no lugar certo, onde as pessoas se relacionam bem, mas com uma certa distância. Assim, nós somos muito diferentes. Inclusive, o brasileiro tem muita dificuldade de adaptação, porque realmente é uma cultura totalmente diferente. Eu me adaptei super rápido, assim. Não tive dificuldade nenhuma. Fiquei muito feliz. Só vim embora mesmo porque aquela crise de 2008, que aqui foi a marolinha, como dizia Lula, lá foi uma confusão. Muito desemprego, muita dificuldade. Eu mesma fiquei desempregada 6 meses. E não dava mais... E chegou um momento que não fazia mais sentido estar lá. Sim. Né? Eu já tinha passado, tal, tinha esse momento da crise econômica, tinha o fato de a minha mãe estar aqui, meu pai morava lá nessa época, mas eu fiquei um pouco solta demais no mundo. Aí falei, vou voltar. Quando eu voltei, mas eu já voltei em 2009, 2010, ainda fiquei um tempo lá, depois dessa crise de 2008. Você passou quanto tempo lá? Ao todo foram 4 anos. Eu fiquei curiosa em relação a esse estranhamento cultural, né? É muito difícil para o brasileiro se adaptar, mas em que sentido? Eu percebo que não existe toque físico, né? O comprimento deles é muito diferente. Sim. É uma coisa que eu acho impressionante na cultura asiática como um todo, né? Que é a questão do respeito aos mais velhos e a algumas profissões. Uhum. O que você pôde perceber lá em relação a profissões e esse respeito mesmo? Como é que é talhado lá essa ideia de respeito aos mais velhos, a ideia do respeito às profissões? Porque lá realmente é um negócio muito bonito para quem vê assim de fora, quem é do Brasil, por exemplo, que percebe o quanto que eles são respeitosos a esse ponto, você fica até maravilhado. É um país, como eu dizia antes, muito pequeno. Então, ele precisa de
regras. É um país muito populoso. Se não tiver regra, não funciona. Então, tem disso, né? O brasileiro acaba não se adaptando porque não é feito a seguir regras, né? A gente tem uma dificuldade de colocar o lixo no lugar certo. E lá não. Muitas das questões são levadas ao pé da letra porque são essenciais para a sobrevivência da sociedade. Eles levam a sério essa ideia do convívio certinho, né? A regra de convivência, mas você conviver com o outro. Você vê, teve aquele caso recentemente de um avião que pegou fogo no ar e que ele pousou no aeroporto e que o avião estava pegando fogo, mas ninguém se levantou, ninguém foi pegar bagagem de mão, porque eles têm um protocolo de evacuação que eles aprendem desde pequeno, né? Seja para tsunami, seja para terremotos, seja para situações como essa, que são ensinadas e são seguidas bem ali na letra. Tem que seguir. Se você vê, você vai atravessar a rua, se o sinal do pedestre está fechado, e não vem nenhum carro na rua, mesmo assim ninguém passa. Porque o sinal tá fechado. Tem uma escada para subir, uma escada para descer. A escada para subir tá lotada. E a escada para descer tá vazia. Ninguém vai subir pela escada de descer. Meu Deus, aqui é tudo bagunçado. Porque tem um fator. Imagina numa confusão, se cada um for por si, ninguém sobrevive. E é um país que os desastres naturais acontecem de forma anual, sei lá, às vezes até mais, e a gente vê que tem muito sofrimento, muita resiliência, mas também essa questão de seguir regras, aí tem um ponto. O respeito aos mais velhos, aí, meu Deus, é uma coisa assim, absurda. E os velhinhos, eles são muito ativos, por mais que tenham alguma limitação física, todo dia você vê. Os velhinhos trabalham, muito bem velhinhos, por exemplo, como caixa de supermercado. Passam ali 4 horas como caixa de supermercado, que também é totalmente diferente daqui. E uma forma de socializar, de estar ali fazendo o movimento, de estar, às vezes, está muito quente lá, porque o verão lá é muito quente. De estar no ar-condicionado, por que não? Então, eles vão sempre fazer as compras. E é uma coisa que eu estimulo até no meu pai e na minha mãe, né? Porque a gente aqui no Brasil, quando completa 50 e poucos, a gente acha que a pessoa não consegue mais ir ao centro sozinho. Não tem mais essa autonomia, a superproteção, né? Também tem a ver, né, com a falta de segurança que a gente tem aqui. Mas lá não. Como tem esse muito respeito, então eles vivem, eles vão a festas, vão às praças. Tem muita casa de idoso lá, né? A população é muito idosa. Então, eles sempre estão passeando. A gente vê, assim, nos parques, e cantando música que nem criança, porque aquele monte de velhinho na cadeira de roda, cantando música, vendo o sakura florescendo. É bem bonito. E tem as profissões também, como você falou, né? Os senseis, os professores. É uma profissão, assim, realmente que é muito querida, muito valorizada, porque é quem, no final das contas, ensina todas as outras profissões, né? Perfeito. Mas eu acho que a Sayuri não demorou para se adaptar também, porque ela já vinha também da cultura da família, né? Porque quando você era criança, como você mesmo disse, conviveu muito. Já convivia. Então, já tinha aquela cultura que já foi trazida de lá, já sabia mais ou menos como funcionava, né? Teve essa convivência anterior. Teve a convivência. E também, eu acho que teu irmão morava lá, né? Meu irmão já morava lá e meu pai também. Eles moravam assim, em cidades diferentes. Não ficou só. Não fiquei só. Foi muito fácil, assim, a adaptação. E a gente vê também uma ocidentalização do Japão que é muito forte. Então, para comida, tudo você encontra, né? As redes de fast food. Tem um pouquinho de diferença, sim, mas não tem muita dificuldade. A globalização faz com que você também tenha uns produtos muito fáceis. Mas isso atrapalha um pouco, porque atrapalha que a gente tenha a possibilidade de emergir na cultura, né? Sendo que você tem outras facilidades de ter um mercado brasileiro ali na mão, conviver muito com o brasileiro, também tem esse ponto que é um pouquinho negativo. Mas é uma experiência que é ótima, eu recomendo todo mundo, quem puder passar um tempo fora. Eu tô até pensando em fazer Vamos fazer, Natália? Fazer o quê, gente? Como é que se fala? Ela fazer o quê? Quando a pessoa vai estudar fora outra língua... Meu Deus. Intercâmbio. O intercâmbio. Tem intercâmbio. Eu já até estudei intercâmbios 40 mais. Eu tô doida pra fazer Aí dá pra lançar o desafio pra vocês conversarem aqui no podcast. Vai dar certinho? Não, mas vamos pro inglês, que tal? Ai, meu Deus. Menina, essa menina bota em cada um.
É uma que quer Tu me vai, levar Nathalie. pra defesa Vai, eu pessoal. fico aqui a outra quer que tranquila. eu faça intercâmbio de idioma com ela. Sim, eu até pesquisei. Tem uns que são assim. Os intercâmbios 40 mais não é só para estudar ou trabalhar, não. Quem que vai trabalhar, né? Lá tem que fazer o ano sabático. Aí você passa algumas horas, pelo menos. De manhã você está estudando a língua. De tarde são os passeios guiados. Aí você vai para museus, vai para vinícolas, vai para restaurantes. Aí é legal, né? Não? Lá tem É a bastante tua cara. trilha também, né? No Japão Sim. tem demais, porque Nos parques eles fazem bastante trilha. são os coens, né? Os Ah. parques lá. Nossa, é demais, é a coisa mais linda. Perto da minha casa tinha muitos parques. Os cemitérios em si também são como parques, coisa mais linda. Os templos, tem templo em cada esquina. E tem a trilha que é obrigatória para todo mundo que mora ou passa o verão no Japão, que é subir o Fuji, que também foi outra experiência. Nossa, Nathalie, tu maravilhosa. vai? Subir o Já Fuji. tô viajando aqui na história. Pronto, Tá quando eu indo, subi já. o Fuji, foi um outro ponto. Olha, eu mesma estou vendo a minha vida numa linha do tempo e vendo os pontos em que houve a ruptura e o início de novo ciclo. Eu fui casada para o Japão e lá eu me separei. E foi mais ou menos nessa fase quando eu fui subir o Fuji. E foi assim, mais ou menos como eu me coloquei. Eu fui sozinha com os amigos, sem o ex. Aí eu fui subir o Fuji como um momento assim de renascimento. Libertação. De libertação, de vencer as dificuldades. E foi, assim, maravilhoso também. As subidas do Fuji são sempre ali no mês de agosto, que é muito quente, né? O verão. Mas lá em cima tá, tipo, menos 3 graus. E é muito sofrido, eu passei Menos muito 3 mal. graus, a gente que é piauiense lá Né? morrendo. É muito sofrido, mas, tipo, vale muito a pena. Imagina, você tá lá no topo do Fuji, aquele que é cartão postal. Ai, deve ser E todo lindo. mundo, que quase todo o Japão, de onde você estiver no Japão, dependendo se tá um dia mais claro e tal, você consegue ver o cume. E é o Fujisan, né? Eles têm uma reverência àquela montanha, em termos de sabedoria, tem muitas histórias. E aí eu estive lá no cume do Fuji. Tem outra coisa, já que a gente só vai falar de Japão. Não, não vai. Mas é porque eu tenho só mais uma perguntinha. Em relação aos rituais, às crenças lá. As crenças lá, a gente sabe, a cultura inteira em si, que você já falou aí, é completamente diferente. E esses rituais, o que é feito lá, que eles cumprem à risca, por exemplo. Você que fala em hoje... termos de religiosidade? Não só a religiosidade, no dia a dia. Por exemplo, as pessoas que assistem novela coreana, por exemplo. Doramas. Veem, por exemplo, que eles não andam calçados em casa. Não. Botam a chinelinha fora. E aquilo ali tudo tem um sentido, tem uma razão de ser, Sim. né? Que a gente não entende. Tem os rituais também para as pessoas que já faleceram, que é diferente, é com a mesa posta, com comida. Então, É muito parecido lá no Japão. isso, é essa curiosidade que eu tenho, assim, esse contato que você teve lá. Apesar de já ter tido, lógico, na sua família aqui. Tem a questão dos rituais. Eles não são um país cristão. Né? Eles têm uma outra religião, mas que está muito ligada à natureza. Os feriados são ligados ao equinócio, ao solstício, e também muito ligado aos ancestrais. Então, isso como você falou, né? Os rituais fúnebres, né? Sempre tem em toda casa. Na casa do meu avô aqui no Brasil tinha um altar em que ficam todas as fotos dos parentes que já se foram, sempre tem ali uma comidinha. Se você vai no cemitério, que tem... Aqui é porque a gente não tem muitos japoneses, mas lá em Goiás, eu lembro demais. A gente passava pelos túmulos, tinha muita comida, tinha bombom, quando o túmulo era de criança. Então, assim, de deixar os alimentos que a pessoa gostava. Então, é muito ligado. Como tem muito respeito aos mais antigos, aos mais velhos, eles são muito ligados aos ancestrais, em termos de não entrar com sapato. Em casa, é no trabalho, No trabalho no também. hospital, em qualquer lugar, em alguns locais mais tradicionais, restaurantes mais tradicionais, todos vocês tem um espaço, aí você calça a suripa, que é uma sandália para uso interno. Se você vai ao banheiro, você deixa a suripa na porta e calça um outro chinelinho para você usar o banheiro, tudo para não haver essa contaminação. Porque, como é um país muito populoso,
né? Imagina uma doença que se espalha muito rápido e... Isso já evita muita coisa. Nossa, demais. Esse negócio de a gente agora tá andando de máscara, é muito comum lá andar de máscara, porque se a pessoa tá resfriada, ela não vai querer passar a doença para o outro. Não é para se proteger, é para proteger o outro. Tem esse senso de coletividade. Então, não usar o sapato em casa, né? Deveria ser regra para todo mundo. Mas, assim, no espaço até do trabalho, imagina você chegar no trabalho e trocar o seu calçado ali, que é o calçado do trabalho. E também tem a questão, isso daí eu achei muito complicado quando eu voltei para me readaptar à cultura. Os espaços de trabalho, eu uso aqui, né? Aí eu vou lá onde é o meu trabalho. Eu tenho um computador que eu uso e divido com os meus colegas. Quando eu, no Japão, as pessoas terminam de trabalhar nos seus espaços, aí elas fazem toda a limpeza, o osode, limpeza daqui, limpeza do espaço do trabalho, em respeito ao outro que vai ficar no lugar dela. Aí aqui a gente chega no lugar, tem biscoito, tem copo de descartável de café, não sei o quê. Ninguém respeita o próximo nesse sentido. Aí tem uma dificuldade também. E é em todos os níveis. Não, são os mais ralés. Não. Na época do outono, isso me chama muita atenção. Na época do outono lá, cai muita árvore, muita folha de árvore. Fica realmente aquela cena de filme. E fica muito sujo de folhas. E aí, eu trabalhava num local que os chefes chegavam antes para varrer. O quintal, as coisas lá, varrendo a parte do estacionamento, o terreiro, varrendo o terreiro. E aí, a gente chegando para trabalhar, estavam lá, suadinho, varrendo. Os pais têm meio que uma obrigação de limpar a escola. Tem o dia da semana que os pais daquela turma vão limpar a escola. Não posso, vamos sair não, porque eu tenho que limpar a escola do meu filho. E as próprias crianças também têm essa questão de cuidar da sala de aula e limpar. E terminar as aulas, elas limpam. Tudo isso, assim, como voltando a falar sobre esse senso de coletividade. Que aí eu tive certa dificuldade de adaptação. Não, eu também teria se eu estivesse num ambiente desse, que existe esse respeito. Aí você volta. Cara, eu realmente é um choque. De voltar pra confusão, né? A pessoa chega lá, um lugar tão civilizado, as pessoas, né? Todo mundo ajudando. Mas lá eles não têm essa alegria, esse nosso calor, essa questão da abraço. Olha aí, tá vendo? A dificuldade que eu senti quando eu voltei pra abraçar. Eu sou de toque, Nathalie. Tu já me viu assim, a gente se agarrada, tal, se pulando? É muito difícil, né? Eu não sou do toque, porque eu já não era, e aí passei muito tempo assim. Quando eu voltei, foi que eu senti a falta do toque. Que aí as pessoas começavam a me abraçar, começavam a achar aquilo, ao mesmo tempo, muito estranho, mas muito bom, né? Apesar de... Mas eu não saio abraçando todo mundo mais hoje em dia, né? Tem que gostar muito para abraçar. Mas assim, eu sentia falta quando eu voltei, né? De receber esse abraço e todo mundo querendo saber e ficar perto e ficar junto, que lá realmente não tem. São pessoas realmente bem frias, assim, demonstram amor, demonstram afeto, mas são bem na delas. A gente falou de todos esses ambientes, mas antes da gente começar aqui o papo, a gente já estava conversando e a Sayuri falou em relação ao pertencimento. Você tem contato com várias culturas, teve esse contato, né? Nasceu em um lugar, mora em outro, foi para o Japão, voltou e mora aqui. E aí, essa sensação de pertencimento, você tem em algum desses ambientes? Cara, é muito difícil, né? Eu me sinto em casa quando eu boto o pé na terra, assim, no chão. E sinto o cheiro da natureza. Mas é uma dificuldade, porque eu nem sou goiana, nem sou piauiense, nem sou japonesa, nem sou teresinense, nem sou anapolina, porque eu tenho um jeito diferente de falar, tenho um jeito diferente de me comportar. E às vezes me incomoda um pouco. Por exemplo, quando eu pego um Uber, imediatamente a pessoa pergunta de onde é que eu sou. E eu tô em casa, tô saindo da minha casa, tô indo trabalhar. Eu sou daqui. Falta andar com o meu título de cidadã piauiense pra mostrar. Aí, às vezes, né, eu fico com preguiça, aí eu digo, não, eu sou daqui mesmo. Aí a pessoa, não. E logo estranho também o nome, né, que é diferente. Mas eu entendo que há uma certa curiosidade, né? E respeito, também às vezes sou curiosa. Às vezes eu fico mordendo a língua também para não ficar perguntando demais a vida dos outros, assim. Mas eu sei que tem esse aspecto da curiosidade. Mas é difícil porque você às vezes nem é de lugar nenhum.
E isso, às vezes, você sente falta. E eu vejo isso no meu pai, vejo isso na minha irmã, que também morou fora. Se você conversar com ela, ela é uma ótima pessoa para estar aqui no Papo Feminino também, viu? Acho terapeuta, acho reabilitadora, tá fazendo terapia ocupacional. Ela faz várias coisas. Olha aí, Vitória, pega esse nome, hein? Maravilhosa. Aí, eu sinto também isso. O meu irmão, ele é um pouco mais fechado, né? Mas eu também acho que ele ressente, porque ele foi pro Japão, morou a vida adulta dele toda. Aí ele veio pro Brasil, porque a esposa dele estava grávida. Ele tentou, né, ficar no Brasil até a menina dele completar uns 5, 6 anos. Então, ele ficou no Brasil uns 7 anos e não se adaptou. Ele não se adaptou. Nem ele, nem ela, mas principalmente ele. E aí ele foi-se embora de novo. Aí tá lá no Japão. Então, assim, também essa falta de dizer quem eu sou, de onde eu sou de verdade. Mas pode parecer assim até, né, meio egoísta falar isso, porque as pessoas hoje vivenciam e experienciam várias coisas. E muita gente mora fora ou é de outro estado e tal. Mas lá no fundinho fica aquela sensação... Poxa, eu gosto tanto do Piauí, aqui eu me formei, aqui eu contribuo, aqui eu quero deixar minha marca, aqui eu faço as minhas ações, tenho os meus amigos. Por que é tão difícil para as pessoas assim? Não, eu sou piauiense, sim. Não é só o título, não, que eu ganhei ali. Muito justo e demorou, foi muito, eu recebi, inclusive, porque eu queria ter recebido antes. Mas... me sinto daqui, embora seja um pouco diferente. Eu me sinto piauiense, tenho muito orgulho. Aí eu olho para minha avó, Dona Raimunda Pereira, que era filha de coroné e que casou com um caboclo e que criou a filha dela e teve tal. E sempre foi conhecida como a Raimunda Pereira, forte, mulher forte. Então, assim, eu quero honrar quem ela foi, quem foram as minhas ancestrais, as minhas tias, também pelo lado da minha família brasileira, da minha família piauiense, né, que aqui também tem uma história para ser contada. E eu queria dizer que você tem a sorte de pertencer não só a um lugar, né, você pertence a outros lugares, então assim, olhando pelo outro lado, você também tem esse positivo. Conhece outras culturas, você tem a sua ancestralidade lá no Japão, mas você também tem a sua aqui. Gente, piauiense, japonesa. Quando a gente tá conversando, eu fico ouvindo muito a Sayuri falando, e eu tô aqui paralisada. Acho que todo mundo percebeu, né, que eu tô falando nada, não tô falando nada. Algumas coisas você não sabia. Exatamente. E aí, ela é dessas que diz... Nath, vamos... Natie, vamos tomar aqui um champs. Aí, se a gente for tomar o champs, que ela me chama pra tomar, ela vai contar tanta história legal e a gente vai assistir um filme. Outro dia a gente assistiu, foi uma animação, né? Que era a Red. Meu Deus, é uma coisa mais maravilhosa do mundo. Que ela vira urso. Gente, eu chorei tanto. E a gente assistindo o filme e ela me contava várias coisas que fazem parte da cultura deles e tudo. E eu lá, maravilhada com ela. Então, eu tô aqui do mesmo jeito. Ela tá contando a história dela. É porque tem a força da ancestralidade das mulheres que vieram antes de nós. Vocês devem viver isso, né? Há uma resistência muito grande para a mulher, sempre tudo muito mais difícil, sempre tem um caminho a ser trilhado, você tem que estar sempre provando quem você é, da sua capacidade, do que você é capaz. Aí eu fico olhando para trás para as mulheres que vieram antes de mim, e é muito fácil admirar Elza Soares, admirar Gal Costa, Maria Bethânia, meu amor da minha vida, mas e as mulheres da nossa família que construíram, que seguiram esse caminho, né, antes de nós, né? O seu feminismo também abarca as mulheres da sua família, então eu sou um pouco assim. Aí, às vezes, eu vejo a minha mãe, ela conta muita história das irmãs do meu pai, e aí eu fico olhando, meu Deus, que loucura, como foi que a minha avó criou foram 8 filhos, e a maioria mulheres, vindas de uma outra cultura aqui no Brasil, no interior de Goiás, não tinha comida do jeito que eles sabiam comer, eram muito pobres. Minhas tias faziam calcinha de saco de batata que eles
compravam na feira e era o que sobrava. Então, era muita dificuldade. Então, são essas mulheres que eu quero honrar também, tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe. Então, eu sou muito resultado de tudo isso, do que elas fizeram e do que elas são. E elas estão vivas todas aqui dentro de mim. Minha tia Tomiko, meu Deus, ela já se foi, mas ela é a matriarca da família. Do lado da minha mãe, minha tia Deusa tá com uns 2 anos também. A minha avó. São as mulheres. Assim. Quando a gente puxa essa ideia da ancestralidade, que a gente relembra o que os... Ai, vocês vão chorar, deixa eu parar de olhar pra vocês. Quem é que tá chorando? Eu vou olhar aqui? Pra câmera. Eu tô chorando. Tem alguém chorando? Gente, eu não sou chorona, mas depois da pandemia eu passei a ser chorona. Mas é emocionante. Mas é importante falar sobre isso também. A gente pensa que... A gente vive hoje, a gente sente o peso, mas quando a gente lembra do peso que elas carregaram, que foi extremamente maior... Obrigada. A gente realmente se emociona. Nossa, eu fico imaginando, assim. A filha mais velha, a Netchan, ela é a mulher da família que carrega isso. A minha irmã, né, é a irmã mais velha. Meu pai é o irmão mais velho dos irmãos. Mas já que a gente está focando aqui na força das mulheres, assim, a tia Tomiko realmente era espetacular. Ela lutou muito. E ela só teve filhos homens. E os meninos também são maravilhosos. É uma pena a gente não ter tanto contato, que eles moram no interior de Goiás. A minha mãe tem mais contato com os meus primos do que eu, porque ela é madrinha deles. E a gente sempre tá falando da minha tia. Eu estava tentando fazer uma conserva de cenoura que ela me ensinou. Quando eu fui lá, eu era adolescente. Então, tem muito disso, assim, que eu tento levar. Eu acho que os meus primos nem sabem disso, assim, né? Acho que vou mandar essa parte para eles. Vai ter o corte. Lembrando, assim, dessa ideia, a minha avó, por exemplo. A minha avó sempre foi o centro da família como um todo. Então, assim, quando a minha avó se foi, quando a minha avó faleceu, essa ideia de centro, de união, escapou um pouco da família. Porque ela era quem tinha... Era impressionante. Qualquer coisa, qualquer data comemorativa, qualquer coisa que acontecesse, todo mundo se reunia aonde? Na casa da minha avó. Era cola, né? Era lá. E, tipo, ela não só cobrava a tua presença, como cobrava entre aspas. No sentido de que ela não precisava nem dizer que você precisava ir pra lá. Mas já era o habitual da gente ir pra lá. Certo, então, igual na minha família também. Que a casa dos meus avós era no centro da cidade. E todo dia... Acho que todo mundo passava por lá alguma hora do dia. E sempre no final de semana, se não tivesse aniversário de ninguém, porque a família sempre foi muito grande. E sempre tem aniversário... Mas no dia que não tinha, ela inventava um almoço para poder todo mundo se reunir, né? A mãe da sua mãe? Do meu pai. Você já me falou da casa que teve. Sim. Né? E foi triste quando a casa foi vendida. Porque depois que eles faleceram, a casa teve que ser vendida, né? E aí a gente perdeu aquele ponto central, que era onde todo mundo se reunia. Até, né, físico, né, de passar ali a casa da minha avó. E agora a gente passa lá, só tem um muro, porque derrubaram a casa. Porque casa no centro de Teresina acaba virando estacionamento. É verdade. E aí as histórias se vão, né? Então, assim, eu acho que foi uma coisa também que fez muito a gente sofrer, porque ficou só na lembrança mesmo todas as histórias da família. A mesa de jantar, que meu avô... Olha, eu entrando aqui na história. A mesa de jantar, que era o encontro da família, ficou na casa dos meus pais. Então, é o lugar onde todo mundo se aquela reunia. que tá lá na mesa de jantar. E ainda continua, então, sendo o ponto central. Sim. Olha aí, ela já mandou um recado pro pessoal da família. A reunião agora é lá naquela mesa, tá lá. A mesa tá lá. A mesa tá lá. A mesa tá lá. E assim, a gente fala muito sobre essa questão da nossa ancestralidade, da ideia de força das mulheres, das nossas matriarcas, né? E aí a gente puxa para a questão do etarismo, né? O que falta pra gente aprender a respeitar essa ideia de que a gente precisa sempre estar em constante aprendizado, porque quem veio atrás da gente passou por muito mais coisa e a gente nem sequer conhece. Porque, por exemplo, tem muita gente hoje que, se a gente perguntar, não conhece a história da própria mãe, né? Então é complicado. E assim, o que falta hoje pra gente poder conseguir respeitar um pouco os mais velhos,
respeitar a idade, respeitar a experiência em si. Você sente um pouco isso hoje? Eu tava pensando, né? A minha mãe, na minha idade, meu Deus, ela já tinha vivenciado tanta coisa, com 3 filhos. E eu não tenho filho, né? Então, assim, é algo que eu acabei não vivenciando. Mas basta olhar, parece que é diferente, né? Que era diferente, né? As mulheres com 40 e poucos anos. Mas não é tão diferente assim quando a gente pensa como a sociedade e o mercado de trabalho ainda olha pra gente depois dos 40. Parece que você já não serve mais, ou não cabe mais, ou não tem muito mais a contribuir. E, nossa, eu hoje sou, puxa, muito melhor do que eu era há 10 anos. O que eu penso, o que eu tenho a dizer, as experiências. Quando eu vou fazer algo novo, eu tenho tanto repertório, tanta carga comigo, que parece que eu sempre fiz aquilo. Então, o passar dos anos trouxe para mim mais vida do que eu julgava que poderia ser. Mas parece que a sociedade não está pronta para isso. Parece que quando você tem esse prazo de validade, passou dos 40, já não é mais o seu lugar. Você tem que dar espaço para uma nova geração. Sendo que a nova geração... Cara, eu com 20 e poucos, eu não era como alguns de 20 e poucos que eu convivo, que são muito mais cabeça fechada. Então, eu acho que essa convivência no mesmo espaço de gerações diferentes é um ganho geral para tudo, mas que para a mulher, depois dos 40, parece que já não cabe. Eu já escuto muito o 30 mais, o 30 mais, como se já chegou nos 30 já... Não sabe a já capacidade tá que uma pessoa tem. começando a tá obsoleta, né? E a gente vive tentando se reinventar, fazendo capacitações e tudo, que é para justamente não perder o nosso lugar, né? É verdade. A gente está sempre ali buscando o nosso lugar, todo tempo, todo tempo. Quando eu comecei a fazer nutrição, foi em 2016, eu estava com 36 anos. E aí eu ficava pensando, meu Deus, como é que vai ser tá com a meninada de 20 anos, vou estar muito atrasada, não sei o quê. Que nada. A meninada que sequer sabe usar o Word, não sabe digitar. Então, assim, em 2016 eu já tinha percebido isso com os coleguinhas, que eles eram o expert em celulares, mas não sabiam fazer um slide para uma apresentação. E aí eu lembro muito bem que, lógico, as meninas muito mais novas que eu, né? E aí elas quiseram me colocar na posição, assim, mais maternal. Não, eu não sou essa pessoa maternal, assim. Oi, tia! Não, era tipo assim, a mãe Sayuri, não sou mãe de vocês, Sayuri. Meninas. Vamos... Porque, assim, mais ou menos a mesma idade, eu tinha mais ou menos a mesma idade das mães delas, né? Uhum. E, não, gente, lá eu sou mãe de vocês, vão crescer. Então, aí foi muito bom conviver com a turminha nova, que tinha uma outra visão, mas aí foi muito fácil para mim fazer o curso de nutrição, porque, assim, eu assistia as aulas e lá eu aprendi. Era diferente, né, de antes, que a gente tinha que... Parecia que não prestava muita atenção. A gente já foi essas menininhas, né? A gente já foi ali, quem tava ali só, né, mas talvez faltasse... Eu acho que hoje em dia falta um pouquinho mais de senso de responsabilidade, né? Sim. E eu era com 20 e pouco, eu era muito responsável. E aí, foi muito tranquilo, foi muito fácil, assim, mais ou menos, nesse sentido de convivência, né, e de aprendizado, mas que cortei um dobrado para poder terminar esse curso e terminar a nutrição também. Tá, puxa aí essa dificuldade, fala pra gente, eu já quero saber. Eu acompanhei, tá? Eu acompanhei todo o processo. Gente, porque... Era difícil, porque até ela sempre foi muito estudiosa, realmente. Porque até pra gente conseguir tirá-la de casa. Eu era cansada. Será? Porque trabalhar, estudar é difícil, né? E aí, eu poderia ter feito na federal, só que por questões logísticas, eu preferi fazer na particular perto do trabalho e perto de casa. Porque eu já saía da TV 1h e a minha aula começava 1h. Então, basicamente, ali só ia direto, descia ali a Walter Anenka, ia para Santo Agostinho. E aí, ficava até 6, 7 horas, aí chegava, tinha que fazer os trabalhos, os artigos. E outra coisa, imagina, vir da comunicação para estudar saúde, né? Era isso que eu queria saber, assim,
o que mudou, assim, Ela tinha que mudar na sua a chavinha dela, assim, ó, em cabeça, 5 o que minutos. virou para sair do jornalismo, que é uma área de comunicação, para a área da saúde? Pois é, chegou uma época no jornalismo que eu achava que eu precisava nichar, né? Eu sempre fiz reportagem, eu sou repórter, eu amo ser repórter, amo estar na rua, amo contar histórias, mas eu sempre fazia muito geral. E eu sentia falta de me especializar em algo dentro daí. E a alimentação sempre foi uma coisa que foi muito... Estava sempre ali no meu radar, por conta da minha família japonesa, por conta de estar experienciando a cozinha nordestina. Então, sempre estava ali. Eu fiz nutrição porque eu gosto de comer. Esse negócio. Ai, porque é fit? Não, é porque é bom comer. E aí, eu fui... E como estava sempre ali no radar... Eu pensei, vou fazer nutrição. E é impressionante como a cabeça da gente abre, como eu me tornei melhor jornalista, como eu passei a olhar as coisas de uma forma um pouco mais profunda. Quando eu voltei a estudar, eu estava sentindo falta de estudar. Eu sempre fui muito estudiosa. Aí passei um tempo, assim, longo, sem estudar mesmo. Só fazendo um cursinho ali ou outro, lendo uma coisa ou outra, sem me debruçar mesmo, né? E aí, eu fui. Só que eu não pensava, achei que a gente ia direto tratar de comida, né? Mas não, é anatomia 1 e 2, é fisiologia, é bioquímica, abre um leque realmente, então. É química física, é antropologia maravilhosa, a aula de antropologia. Meu Deus, e eu ficava assistindo, eu pirava na aula de antropologia, e os meninos lá não estavam nem aí pra aula. E, gente, essa coisa maravilhosa, falar sobre como é que um prato surgiu e entender tudo que tem ali por trás. E psicologia também, psicologia voltada mais para comportamento alimentar. E aí foi indo assim, aí foi um caminho muito natural. Eu baixei muito bola com os meus professores, muito mais jovens que eu. Fui aluna de ex-colegas meus, olha só, de terceiro ano, né? Quando eu fui fazer a prova do vestibular, ainda lá em 2000 e tarará, em 1900 e tarará. E aí tive um professor que estudou comigo nessa época, hoje ele é professor doutor, foi meu professor em duas disciplinas, bromatologia, que é uma coisa assim de louco, e bioquímica. Fui aluna de colega de farra, amigo do amigo, que a gente sempre tava nas baladas juntos, foi meu professor de tecnologia de alimentos. E, então, assim, mas era muito boas, as trocas eram muito boas, e ainda hoje eu tenho uma relação muito grande com a faculdade, porque eu ainda hoje participo da comissão de avaliação como ex-aluna, sempre estou lá dentro, participei de muitos projetos, mesmo levando trabalho, mesmo levando a vida, né, junto. Eu tentei vivenciar a vida de aluna de nutrição. Fiz projetos de extensão, viajei com a meninada. Ontem eu estava pensando sobre isso. Meu Deus, o que eu estava fazendo no meio daqueles meninos no interior da Bahia? A gente foi para Canudos. Muito essa ideia de tentar entender a comensalidade entre outras pessoas. Mas é bem parecido com a gente aqui no Nordeste. Mas é diferente, né? Tem toda aquela aura do que foi Canudos, Antônio Conselheiro, da terra que foi inundada para ter um açude lá, mas que, na verdade, não era só para levar água para o sertão, era para apagar toda uma história de luta de um povo que resistia, né? E, para mim, também, isso também faz parte da minha construção de quem eu sou. Então, sempre está ali comigo, tudo. Eu sempre busquei estar em todos esses lugares, embora fosse um sacrifício. Eu tirava 5 dias no trabalho para ir, eu voltava, tinha que pagar esses 5 dias. Tinha que pagar esses 5 dias lá no trabalho. Mas eu me dediquei muito, Nathalie viu, me dediquei mesmo. Você vai ser estudante? Você vai ser estudante. Estude, faça tudo direitinho, tire seus 10. Mas quando a Nathalie falou estudiosa, a gente consegue ver agora nessa fala dela, porque ela se empolgou para falar de tudo que ela viveu, de tudo que ela estudou, de todos os assuntos, dos professores, de uma forma que deu pra ver. Agora eu vi. Sendo ela a nutricionista, porque você chega numa consulta, eu já fui. Eita, vamos lá. E aí quando eu cheguei lá,
Moça, essa mulher, ela explica coisas que você nunca ouviu falar na vida. Porque as pessoas acham que nutrição... Eu acho que também tem uma ideia errada, que foi construída pelas nutricionistas e pelos nutricionistas, né? De que era só dar uma dieta que a pessoa seguia, se não Sim. seguisse, era culpa da pessoa. Mas tem muitos aspectos ligados ao comportamento alimentar, que é a minha área de estudo, né? Eu estudo saúde da mulher e comportamento alimentar. E envolve tudo, gente. Comida é sim política. É sim o fato de a mulher passar o dia todo trabalhando. Como é que ela vai chegar em casa à noite e dar uma comida super saudável para os filhos se ela passou o dia todo trabalhando, pegou transporte público, sofreu uma pressão doida do chefe? Também tem a ver com isso. Então, não dá para deslocar, dizer que você à noite vai comer só um pãozinho integral. A mulher tá com fome, ela quer comer uma picanha. O que tiver mais rápido para ser feito. Uma picanha com coisa e ainda vai passar numa churrascaria e vai comer, entendeu? Então, você tem que entender todos esses aspectos. Não é só o que é bonito. A nutrição e a forma como eu trabalho com o que não é o que é o ideal, o que é possível. O que é possível? É possível você mudar só o seu café da manhã? Vamos mudar só o seu café da manhã? Você consegue? É muito bom. Aí ela vai ganhando, né? Esse senso, já sabe onde é que vai comprar, onde fica no supermercado, que é mais rápido ali. E aí ela já começa a mudar um lanche. Aí você vai vendo, não existe uma mudança de um dia para o outro que ela é sustentável. Não, ela tem que ser realmente aos poucos. E as pessoas precisam entender isso. Depois a gente vai falar só sobre nutrição. Sim, vamos. E sobre comportamento alimentar. Porque as pessoas precisam entender isso. Não existe pílula mágica. Se alguém te oferece uma pílula mágica, um remedinho que vai resolver todos os seus problemas, o suplemento da vez, que, meu Deus do céu, sua cognição vai ficar... sua mente vai funcionar melhor do que tudo. Não é viável. Se fosse isso, já tinha... resolvido o problema do mundo. É. Se as pessoas já estavam magras e saudáveis e tudo. E não é. Essas canetinhas, né? Elas são extremamente perigosas, porque elas suprimem a vontade de comer, mas não trabalham no cerne, que é o problema. Então, assim, ela é ótima, precisa. Se a pessoa tem uma indicação, se ela tá ali realmente com problema de saúde e tem dinheiro, porque é caro, para poder comprar, vai. Mas ela sozinha, ela não resolve nada. Vai Na hora que resolver ela o parar, momento, né? ela volta e vai precisar cada vez mais de doses maiores para conseguir o mesmo resultado. E isso não é sustentável a longo prazo, o corpo não aguenta. É necessário entender o uso dessas canetinhas a longo prazo. E hoje em dia, também pensando pelo lado do capitalismo, diante disso, parece que só vai ter acesso quem tem muito dinheiro. Então, daqui uns dias, se isso continuar do jeito que está, só vai estar acima do peso o pobre. Porque o pobre não vai ter dinheiro para comprar esses remédios, que são muito bons, ok, mas que precisam... Tem muitas camadas por trás disso que precisam ser olhadas com muita seriedade para ver que a obesidade, o sobrepeso, ele não é um problema individual, ele é um problema extremamente coletivo que precisa ser levado muito a sério. Caramba! Que aula! Uma aula. Amei. Nosso tempo, produção? 2 minutos? 2 minutos? 2 sério? minutos. Eu não te disse que ia ser rápido. Voando. Eu disse que ia ser rápido. Não, mas eu já me deixei aqui à disposição pra gente voltar outro dia. Sim. Pra falar só sobre nutrição, alimentação, Vamos comportamento voltar. alimentar. Vamos. Saúde da mulher na menopausa, que é uma área que eu estudo. A mulher, depois dos 40 anos, ela não tá tendo a atenção que deveria ter. Por quê? Por preconceito. 40, 45 anos, porque ela fica envergonhada, os profissionais de saúde não estão prontos para receber essa mulher. Tem ginecologista que não é capaz de identificar que a mulher entrou na menopausa de forma precoce, e é ginecologista. Vocês viram a Angélica falando sobre isso? Eu vi. A Angélica disse que a ginecologista que acompanha ela a vida toda não identifica que ela tinha entrado na menopausa. Então, há uma lacuna de olhar. É a minha área de estudo. Eu quero me debruçar sobre as mulheres na menopausa. Perimenopausa, antigamente era chamado de climatério. Por conta disso. Justamente para olhar para essa mulher como um todo, como um cuidado. Às vezes, a gente só está com um problema hormonal que se você colocar ali, você já melhora o humor. O cabelo para de cair. A barriguinha que está proeminente diminui. É hormônio também. E a gente não está olhando para essa mulher
também por esse Muito aspecto. bom. Ei, para outro programa para falar sobre isso, por favor. Eu já tô aqui na minha cabeça esse TDAH. Já tô aqui pensando na agenda. Já vamos Ela colocar tá na falando agenda. e eu disse, vamos ver bem que Vamos fazer um drops dentro do papo, só para falar sobre saúde. Olha aí, viu? Olha as Parece. ideias surgindo. 5 Vai. minutinhos. Olha esse papo evoluindo, rapaz. Gente, a gente vai finalizar. Obrigada, Sayuri. Adorei. Ai, que Maravilhoso, rápido. maravilhoso. Hoje foi só para ela falar um pouco da história dela, mas ela vai voltar assim para trazer muito conhecimento pra gente, Vai. porque eu fiquei aqui de cara, chocada. Babando. Oi, gente, fiquei muito feliz, quero agradecer demais. Eu fiquei um pouco nervosa, receosa. Mas foi Vou só no falar começo, de foi só no mim. começo, vai, fala a Não, verdade. eu passei, acordava de noite, assim. Ah, não. Aquele momento assim, ai meu Deus, eu vou estar no papo, o que eu vou falar? Ai, as pessoas vão saber quem realmente eu sou, que é difícil, né? Se abrir assim. Eu tenho medo de falar demais. Não, mas foi ótimo. Foi maravilhoso. Falou nada maravilhoso. demais. Foi muito bom. Nem falou mal do Thiago. Né? Eita. Ainda, tem um outro programa pra gente fazer isso. Vamos. Gostei da ideia. Então é isso, né? A gente tem roteiro e apresentação com Raquel Sampaio e Natália Araújo. Nós temos a gente falou com o nosso convidado, Sayuri Sato, lógico. Temos o nosso técnico de áudio e edição, o nosso diretor, a pessoa que nos dirige aqui, Majoli Moreira. E nosso auxiliar de produção voluntária, claro, Vitória. Maravilhosa. Ela faz tudo. Ela é tudo. São nossas mãos e nossos pés. E a gente também tem o design de mídias, Guto Abreu. E a gente agradece muito. Nós temos todas as nossas redes sociais para você curtir, comentar, compartilhar. Você fica à vontade aí, tá? Porque o Papo Feminino é nosso. @Papo Feminino THE. Estamos em todas as redes sociais, então acompanhe a gente. Siga, compartilhe, faça o que você quiser para ajudar a gente papoca para poder a gente engajar. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.